E aqui temos a segunda parte, né? Nós falamos aí da distribuição, da computação distribuída, é, com o objetivo de fornecer processamento distribuído de alto desempenho. É, nós temos aqui os sistemas de informação distribuído. Um exemplo aqui são as Enterprise Application Integration, ou EAI, né? EAI. Você vai ler EAI, mas é EAI. São aqueles sistemas distribuídos em que o banco de dados ele está distribuído entre várias aplicações. Um grande exemplo são os ERPs. Imagina um SAP da vida, ou um TOTS da vida. Você tem uma empresa de nível industrial, e aí você tem vários setores, vários departamentos da empresa. Cada departamento tem o seu banco de dados específico, né? Tem o RH, que tem um banco de dados de pessoas que trabalham na empresa. Tem o financeiro, que tem um banco de dados específico para as contas, né? Contas a pagar, né? Contas a receber, coisas assim. E você precisa integrar tudo isso. Você vai integrar por intermédio desse Enterprise Application Integration aqui, né? Percebe que tem vários bancos de dados aqui, cada um com sua aplicação a nível de servidor, né, do lado do servidor. E a gente precisa do middleware. Lembra do middleware? Do último vídeo? Que nós falamos que é uma espécie de sistema operacional que coordena esses nós aqui para distribuir esses serviços entre os clientes que estão aqui, né? Então o middleware vai ajudar a distribuir aqui os dados para clientes que acessem. Às vezes um cliente quer fazer uma consulta e precisa de dados que estão aqui, sei lá, vamos imaginar que aqui seja o RH e aqui seja o contas a receber. E aí eu preciso fazer uma consulta que vai pegar dados do RH, de pessoas do RH e do contas a receber, e vai cruzar esses dados para me gerar o resultado de um select, de uma consulta em SQL. Então o middleware vai fazer essa organização de transação e tudo mais aqui. A transação é bastante importante. A questão da transação distribuída aqui, né? Porque às vezes eu vou fazer um tipo de operação, um tipo de consulta, ou sei lá, salvamento de dados, que eu preciso fazer aquele esquema de tudo ou nada, que a gente viu lá vocês viram lá em banco de dados. Ou você salva tudo ou você não salva nada. Mas e se esses dados estiverem distribuídos em bancos de dados diferentes? Então a gente tem uma questão importante a tratar aqui, né? Porque se der pau aqui e eu comecei a salvar aqui, eu tenho que voltar tudo aqui, né? Apago todos os dados aqui, apago tudo daqui como se nada tivesse existido, né? Aquelas transações que nós chamamos de atômicas, né? Então tem toda uma questão para se gerenciar aí, específica dos sistemas de informação distribuídos. E aí esse middleware ele é bastante importante porque ele vai fornecer as facilidades para a comunicação. E essa comunicação ela é extremamente necessária para que se haja a integração entre esses bancos de dados aqui, né, nos sistemas de informação. Temos dois exemplos aqui, a RPC, a gente vai ter uma aula específica para falar sobre elas, e o middleware orientado a mensagens, o MOM aqui, né. Não vou entrar muito em detalhe aqui para a gente não perder tanto tempo assim, mas são estratégias de comunicação oferecidas pelo middleware. Como é que a gente integra as aplicações, né? A gente pode integrar as aplicações, os dados das aplicações tem quatro exemplos aqui, ó. Transferência de arquivo, que é uma técnica simples, mas ela não é flexível, né? Por quê? É aquela em que você tem um arquivo e você quer distribuir, quer fazer as aplicações se comunicarem por intermédio de um único arquivo. Então você tem lá, vamos facilitar aqui a abstração. Imagine um documento de texto. E aqui você quer que um nó A se comunique com um nó B. Ele vai aqui no documento de texto e escreve uma mensagem, Hello World, no documento de texto. E aí o nó B vem aqui no documento de texto e está escrito Hello World, escrito pelo nó A. Então, a transferência de arquivo, você digita no arquivo. O arquivo funciona como se fosse um banco de dados. Né? Só que aí você tem alguns problemas, né? Tipo, que não permitem a flexibilidade. Primeiro você precisa descobrir o formato e o layout do arquivo, e todo mundo tem que estar compatível com aquele formato e layout, né? Porque se alguém não conseguir ler o que colocou aqui, não adianta nada. Descobrir como que o arquivo é gerido, né? Se uma outra pessoa tem acesso a esse arquivo, ele apagar esse arquivo, e aí? Como é que vai comunicar? Acabou a comunicação. E propagar a atualização. Porque aqui, o nó A, ele vai, digita Hello World, e ele espera que o nó B, em algum momento, ele venha aqui e leia.
Mas se ele nunca ficar, se o nó B nunca ficar sabendo que o nó A veio cá e escreveu alguma coisa, talvez ele nunca venha para cá. Então tem que ter um esquema de notificação. Toda vez que o nó A escrever aqui no arquivo, tem que notificar o nó B que tem uma mensagem nova. Ele vai lá e lê, escreveu Hello World aqui para mim. É o mesmo esquema para banco de dados compartilhados, né? Só que aí a gente tem, em vez de um arquivo, nós temos um banco de dados completo, né? São muito mais flexíveis, mas ainda requerem um esquema comum de dados, que seria, né, como se fosse o arquivo, né? Mas a gente tem, agora na verdade, a gente está substituindo o arquivo por um banco de dados. E da mesma forma que a transferência de arquivo, ele também corre o risco de gargalo aqui, né? Se a gente tiver um único banco de dados, imagina um único banco de dados, e 1 milhão de requisições naquele banco de dados. Se aquele banco de dados não for parrudo o suficiente, vai ter gargalo ali, vai ter a performance vai começar a ficar lenta bem ali, naquele banco de dados, né? Podemos usar a estratégia de passagem de mensagem, né? E aqui a gente tem a RPC, a Remote Procedure Call, que a gente falou no último slide, né? Quando é uma chamada de procedimento remoto, é como se eu estivesse programando e vamos pensar no mundo Java aí. Uma classe chama o método de outra classe. Então, só que a gente faz isso de maneira remota, né? A classe A e a classe B estão em nós diferentes. E a mensageria, né? Eles deixam a mensagem em um determinado lugar e aí o outro consome, o nó A deixa a mensagem em algum lugar e o nó B consome essa mensagem lá naquele lugar. E aí esse lugar é a mensageria. Eles vai fazer uma fila, né? E aí ele vai consumindo as mensagens lá naquela fila, e aí a gente consegue aí desacoplar do tempo, né? Eles não precisam estar rodando ao mesmo tempo. Eu posso deixar uma mensagem lá, e é como se fosse uma caixa de correio, né? Deixo uma carta na caixa de correio, e aí quando o dono da casa, o dono da caixa de correio quiser olhar lá, ele vai olhar que tem uma carta. Não precisa estar ao mesmo tempo o carteiro e o dono da casa. A gente vai entrar em mais detalhes quando nós estivermos falando de comunicação.